Eu sou o Padre Francisco Chagas, sou pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Grajaú. Eu sou formado em liturgia e também em arquitetura e arte sacra, no espaço litúrgico, arquitetura e arte sacra. Eu venho falar com vocês a respeito do significado litúrgico e teológico das mudanças da terceira edição típica do Missal, novo Missal, que a gente chama, que seria a nova edição. E eu gostaria de falar com vocês sobre a espiritualidade e também a teologia dessas mudanças, no que isso vem ajudar a compreender o mistério que nós celebramos, a Eucaristia, que é o mistério pascal de Cristo. Toda missa e celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a refletir sobre essas mudanças. Primeiro, que as mudanças na terceira edição típica do Missal refletem ajustes linguísticos e formulações mais precisas para expressar o significado teológico e litúrgico. É verdade que essas mudanças, elas aconteceram nos textos eucológicos, ou seja, nas orações, e também nos acréscimos de alguns textos. E com isso ajuda os fiéis leigos a compreender e a entender e a mergulhar nesse mistério. Essas alterações visam promover uma experiência mais rica e significativa para todos os fiéis, permitindo uma melhor compreensão e participação na celebração da Santa Missa. E falando em participação, aqui eu destaco o número 48 da Sacrosanto Concílio, que é um documento da Constituição Apostólica do Concílio Vaticano II a respeito da liturgia. E esta Sacrosanto Concílio número 48 diz assim: por isso a Igreja, com diligente solicitude, zela para que os fiéis não assistam a esse mistério da fé como estranhos espectadores mudos, mas cuida para que, bem compenetrados pelas cerimônias e pelas orações, participem consciente, piedosa e ativamente da ação sagrada, sejam instruídos pela palavra de Deus, saciados pela mesa do corpo do Senhor e deem graças a Deus. Então, a Sacrosanto Concílio vem nos dizer que a participação do povo não deve ser de meros espectadores mudos, mas uma participação ativa, piedosa e consciente. Acredito eu que essa terceira edição típica do Missal, ela vem trazer, despertar exatamente isso, essa participação ativa, piedosa e consciente. Então vamos ver o que significa uma participação piedosa, uma participação ativa e consciente. A participação ativa na liturgia não significa que o fiel esteja em todos os momentos atuando em tudo, seja de forma oral, labial ou gestual. Então, participar ativamente das celebrações eucarísticas também pode ser passivamente, sem fazer nada, mas mergulhados no mistério pascal, que se celebra e atualiza no hoje de nossa história, integrando sua vida, sua história, integrando sua cruz, junto ao grande banquete redentor do nosso Senhor. Então, a participação ativa também deve acontecer nos diversos ministérios que cada um cabe realizar, ou seja de leitores, acólitos, ministros, cantores, etc. Tudo isso nós podemos estar integrados
na vida litúrgica, nas celebrações, eu diria que a participação ativa nas celebrações se refere àquela participação aonde aquela liturgia, aquela celebração foi bem preparada, seja pela equipe litúrgica, pelo padre e por todos os membros, de uma maneira que cada um possa fazer a sua parte e somente aquilo que lhe cabe. A participação de uma forma piedosa. O que nós entendemos de forma piedosa? E aqui podemos distinguir a piedade do pieguismo. Então, aquilo que é piedoso, aquilo que é feito com dignidade, com zelo, capricho. E aí nós entendemos que a piedade, como eu já disse, é diferente do pieguismo, e o pieguismo, o pietismo, muitas vezes é de uma relação com o divino de uma maneira vertical, intimista e recolhido, e simplesmente de uma forma muito pessoal e não de uma forma comunitária. O que muitas vezes pode acontecer de uma pessoa participar, estar na Santa Missa e rezando o terço durante a missa, por exemplo, não é? E a forma piedosa significa realizar com respeito, com dignidade, o ato litúrgico, no qual participa o fiel, dando ao culto sagrado o verdadeiro valor que lhe é devido, atribuído e inclusive merecido. E a participação consciente? A participação consciente é estar ciente de algo, do que vai acontecer, do que está acontecendo, e não estar apático, indiferente, como a gente diria no mundo da lua. Quantas pessoas às vezes estão ali na celebração, mas só de corpo presente, alheio à realidade e não interagindo e não sabendo muitas vezes o que está acontecendo. Santo Agostinho dizia que nós não amamos aquilo que nós não compreendemos, aquilo que nós não cremos, aquilo que nós não sabemos. E na liturgia, celebrar conscientemente é não estar por fora do sentido do ato litúrgico que se celebra, é conhecer e estar mergulhado no que se celebra, no mistério litúrgico. Ninguém pode participar de uma celebração de uma maneira plena e frutuosa se ela não tem consciência daquilo que está celebrando. Então, para uma cônscia participação litúrgica, é preciso uma formação. Não diria uma formação meramente intelectual, racional, mas uma formação vivencial, uma formação integral, onde o fiel celebra, participa, mas a partir de uma compreensão mais profunda da sua fé. Eu até poderia destacar aqui que muitos de nós católicos, a formação que a pessoa carrega em si é apenas aquela que recebeu na sua infância, a preparação para a primeira comunhão, acredito eu, e que muitos dos nossos católicos não tiveram mais uma formação continuada. As paróquias muitas vezes criam essas formações como Escola da Fé, uma formação permanente, uma formação continuada, que se faz necessário para a gente compreender mais a fé, compreender mais não só os ritos, aquilo que nós, como devem ser os ritos, os gestos, as palavras, mas principalmente entender o porquê nós celebramos. E celebrar o mistério de Cristo é participar da sua salvação. Cristo morreu e ressuscitou em cada missa. Ele morre e ressuscita para nos salvar. E precisamos participar de uma forma profunda, intensa, entendendo que nós fazemos parte deste corpo de Cristo. Nós nos alimentamos da palavra, nos alimentamos da Eucaristia e saímos da missa
para sermos hóstias vivas e também alimentar tantos outros, até porque talvez nós sejamos o único evangelho que algumas pessoas vão ler, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho. A cada celebração, dentro de uma comunidade celebrativa, se realiza a Páscoa do Senhor ressuscitado. E esse mistério não se dá simplesmente por um conhecimento intelectual, mas existencial vital. O Concílio Vaticano II, por meio da Sacrosanto Concílio, nos ensinou que entramos em uma celebração como parte do corpo de Cristo, não como meros espectadores. Gostaria também de destacar a todos vocês que nesta terceira edição do Missal nos suscita, nos faz buscar cada vez mais uma profunda compreensão, um estudo mais apurado, para que a celebração, de fato, ela seja profunda e frutuosa. Quero também destacar aqui que, desse modo, podemos afirmar que toda ação ritual, quando bem vividas, nos ajudam a entender a revelação de um Deus que deseja a nossa salvação. Pensando que a liturgia é um momento oportuno de atualização da história da salvação, eu convido você a buscar, sim, esta formação para você viver melhor e a fé através da celebração eucarística, se alimentando do Cristo ressuscitado, e assim nos sentimos uma comunidade, pertencentes a uma comunidade orante, reunidos pelo Senhor Jesus com o intuito de glorificá-lo e, ao mesmo tempo, que se busca a santificação, a nossa santificação. Sem a Eucaristia, a vida cristã não estará plenamente unida à existência de Cristo, ou seja, à vida de Cristo. Eu convido você agora a dar graças a Deus pelo caminho dessa redescoberta da Santa Missa, que seja de fato uma redescoberta. Este caminho, esse itinerário agora que nós estamos fazendo, nós iniciaremos agora com o Advento, o uso desta terceira edição típica do Missal, que seja realmente um caminho mistagógico, um itinerário em que nós vamos mergulhar mais profundamente nesse mistério de Cristo, que essa terceira edição nos ajude a mergulhar mais nesse mistério, através de um estudo, de uma formação permanente, claro, que o Senhor nos ajude, e a Virgem Santíssima também, nos ajude a percorrer esse itinerário, fazer o encontro com o Senhor ressuscitado, porque Ele sempre toma a iniciativa para fazer este encontro conosco. Um encontro em que Ele nos chama a participar da sua mesa, a participar do banquete. Que nossa vida seja sempre florida como a Páscoa, com as flores da esperança, da fé e também das boas obras, da caridade. Encontremos sempre força na Eucaristia. Que possamos nos encontrar sempre no partir do pão. Que possamos sempre nos encontrar em cada Eucaristia. Amém.